E aí pessoal, aqui é o João Vitor, seu monitor de Física 1 e agora a gente vai resolver a questão 14 da lista 5, beleza? O enunciado diz o seguinte: um disco de 5 kg de massa, esse disco aqui movendo-se a 2 metros por segundo aqui, a velocidade dele, se aproxima de um disco idêntico que está estacionário, que significa que ele está em repouso, tem velocidade igual a zero, sobre o gelo sem atrito. Sem atrito aqui eu também devia destacar aqui, isso significa que não tem outra força externa atuando sobre o sistema, beleza? Após a colisão, o primeiro disco emerge com a velocidade v1, formando 30 graus com a sua orientação original do movimento. Essa orientação aqui, direção horizontal, ele faz depois da colisão 30 graus, uma direção em relação a 30 graus da direção original, tá? Antes da colisão. O segundo disco emerge com uma velocidade V2 a 60 graus, como mostra a figura. 60 graus aqui, em relação a esse eixo horizontal aqui, beleza? Calcule V1 e V2. Bom, para calcular V1 e V2, eu já decompus aqui para ficar mais rápido para a gente. V1 em V1Y, V1X, eixo X horizontal, eixo Y vertical. A mesma coisa aqui com V2Y, V2X. Só uma coisa aqui que eu não... beleza. Aí eu já joguei o vetor que estava aqui na horizontal para cá, arredei para cá, e esse aqui também, né? Arredei esse vetor que estava na vertical aqui, que a gente normalmente coloca aqui, para cá, tá? Só uma, para facilitar a visão aqui, poderia, né, bater aqui na coisa aqui e ficar bem ruim de visualizar, beleza? Mas é muito simples aqui. Para a gente resolver esse problema, a gente vai precisar analisar os momentos lineares, né, a variação de momento linear nos eixos vertical e horizontal, ou seja, nos eixos x e y, antes e depois da colisão, para a gente determinar as velocidades v1 e v2, tá? Então, eu vou começar analisando, porque aqui a gente necessariamente tem, tá? Uma outra coisa que eu deveria dizer. Uma conservação do momento linear, desculpa, antes e depois da colisão, tá? A gente não tem nenhuma força que atrapalhe o movimento do sistema. Disco 1, disco 1 e aqui disco 2, tá? A gente não tem nenhuma outra força externa que vai atrapalhar, que vai atuar sobre esses dois discos, sem resistência do ar, sem atrito, como o enunciado me diz. As únicas forças que vão atuar, né, vão existir no nosso sistema que a gente está analisando, vai ser a força que o disco 1 faz no disco 2 e, por reação, a força que o disco 2 exerce sobre o disco 1, tá? Então, necessariamente, nesse caso, a gente vai ter uma conservação do momento linear. Toda colisão a gente tem uma conservação do momento linear, beleza? Toda colisão. E essa colisão aqui é inelástica, gente. É uma colisão elástica aqui, desculpa. Uma colisão elástica, a gente não tem deformação aqui. Beleza? Agora vamos lá. Vamos analisar momento linear inicial e final no eixo X, tá? Momento linear final no eixo X vai ser necessariamente igual ao momento linear. A gente coloca o momento linear como P, tá? Momento linear inicial no eixo X vai ser necessariamente igual ao momento linear final no eixo X também, tá? Agora, João, o que significa esse momento linear inicial no eixo X aí? Como eu posso descrevê-lo? Como eu posso descrever isso? Bom, é muito simples, cara. Momento linear inicial do sistema, ou seja, do disco 1 e do disco 2, antes da colisão, é isso que significa inicial, galera. É antes da colisão. A gente vai ter que somar o momento linear inicial do disco 1 no eixo horizontal, tá? Com o momento linear inicial do disco 2 no eixo horizontal também, tá? Por isso ficou essa sopa de letrinhas aí maluca. Mas agora a gente substituindo, decompondo aqui o momento linear inicial do disco 1 no eixo horizontal, no eixo X, né?
a gente determina momento linear como massa vezes velocidade, certo? Então, a gente aqui vai ser a massa do disco 1, que eu já vou colocar como massa, porque a massa dos dois é idêntica, tá? Massa vezes a velocidade do disco 1 no eixo horizontal, no eixo x, mais massa do disco 2, que é a mesma, por isso é m, tá? Vezes a velocidade inicial do disco 2 no eixo horizontal. Perceba que como a massa é igual aqui, eu posso colocar a massa em evidência, ok? Botei a massa em evidência. E agora, João? Agora substitui os valores, garotão. Agora substitui os valores. Massa é igual a 5, né? Velocidade inicial do disco 1 no eixo x vai ser igual a 2 metros por segundo aqui, ó. Perceba bem, se eu decompor isso aqui, eu não vou ter nenhuma componente, não tem como eu decompor essa velocidade, não tem nenhuma componente aqui no eixo vertical, apenas uma única componente da velocidade resultante, aliás, no eixo horizontal. No eixo vertical não tenho nada não, tá? Por isso que a minha velocidade inicial do disco 1 no eixo horizontal vai ser igual a 2 metros por segundo, tá? E a velocidade inicial do disco 2 como é que se na direção horizontal, desculpa, vai ser igual ao quê? A zero, né? Velocidade inicial, tá? Não se esqueça. A velocidade antes da colisão. Antes da colisão. Ele está parado, então ele não tem nenhum componente horizontal da velocidade. Isso aqui vai ser igual a zero. O disco 2, ok? Disco 2. Portanto, a gente pode determinar que o momento linear inicial no eixo horizontal será igual a 5 vezes 2, né? Porque 2 mais 0 é 2. Isso é igual a 10, tá? Ótimo. Agora, João, vamos determinar o momento linear final do meu sistema, disco 1 e disco 2, após a colisão. É por isso que a gente chama de momento linear final. É porque é após, exatamente após, no instante após a colisão, ok? Da mesma forma, a gente vai determinar esse momento final, momento linear final no eixo x do meu sistema, disco 1 e disco 2. Isso será a soma, né, do momento linear final no eixo y, do disco 1 no eixo y, tá? Mais momento linear final do disco 2 no eixo y, tá? Ótimo. Beleza, o momento linear final, no eixo x, isso aqui, desculpa, cara, eu confundi legal aqui, desculpa, cara, desculpa mesmo. Momento linear final no eixo x do sistema, disco 1 e disco 2. Momento linear final, eu determino como massa, que é 5, né? Então, para os dois, já vou colocar como massa vezes velocidade final no eixo x do disco 1. Isso mais massa vezes velocidade final do disco 2 no eixo x, no eixo horizontal. Perceba que como as massas são iguais aqui nessas duas parcelas, eu posso colocar a massa em evidência mais uma vez, tá? Nesse caso, momento linear inicial no eixo x será igual massa vezes... Agora substituindo os valores, né? 5 vezes velocidade inicial, final, desculpa, do disco 1 no eixo x. Essa velocidade final vai ser igual a... Aqui eu já substituí os valores, né? Caraca. Aqui eu já substituí os valores. O que eu posso fazer aqui, né? Nesse caso aqui, final no eixo x. Nesse caso aqui, galera, já coloca velocidade final do disco 1 no eixo x. Já coloca aqui. Não desenvolve, tá? Porque isso aqui eu decidi não desenvolver, porque depois a gente vai... pode ser que fique uma coisa muito, muito grande, tá? Muito grande depois, tá?
Então, só para você saber, isso seria igual a V1 vezes o quê? Cosseno, porque o V1x está colado ao ângulo. Então, seria V1x vezes, V1 vezes cosseno de 30, tá? Aqui, VF1x, que é a velocidade final do disco 1 no eixo x, é igual, na verdade, a velocidade do disco 1 vezes cosseno de 30, ok? Só que eu decidi não colocar isso tudo aqui, só colocar V1x para não ficar uma coisa grande demais, tá? Que a gente ainda vai usar essa equação no futuro. Mas, se você quiser essa sua resolução desenvolver tudo, vai em frente, meu irmão. Só vai dar um trabalhinho, você vai escrever bastante, mas vai dar o mesmo resultado, tá? Fica tranquilo, tá? Não tem problema não, tá? Agora, velocidade final do disco 2 no eixo X. Mais uma vez, você pode descrever isso aqui, velocidade final do disco 2 no eixo X, como V2 vezes, como está separado como está colado aqui, ó, eu arrastei, que tava aqui embaixo, eu arrastei para cima, está colado no ângulo de 60. Isso vai ser igual a V2 vezes cosseno, que está colado de 60, tá? Mas eu já deixei assim, já resumido, para não ficar gigante. Ótimo, como eu tenho uma relação P1x e PFx, eu já posso substituir eles aqui em cima. P1x vai ser igual a 10. E PFx, eu já determinei o valor aqui embaixo. Vou copiar. E aí divide 5, que está multiplicando por tudo isso aqui, para o outro lado, passa para lá dividindo, tá? Multiplicando aqui desse lado, passa para o outro lado dividindo. Eu vou ter finalmente que 2, né? 5 dividido por 10 é 2. 10 dividido por 5 é 2, desculpa. É igual a velocidade final do disco 1 no eixo horizontal mais velocidade final do disco 2 na horizontal também. Ok? Cheguei a essa equação. E agora, João? Ou você pode chegar nessa equação com ela toda desenvolvida, né? Você não vai ter o valor de V1 e V2, mas vai estar toda desenvolvida aí. V1, cosseno de 30, V2, cosseno de 60, ok? Eu decidi não escrever isso para não ficar muito grande. Agora que nós determinamos a nossa equação aqui de conservação do momento linear no eixo horizontal, vamos determinar a equação aqui da conservação dos momentos lineares final e inicial no eixo vertical, no eixo Y, beleza? Como isso aqui é uma colisão, momentos lineares se conservam, ou seja, o momento linear final é igual a inicial. Então, nesse caso, o momento linear final no eixo Y, tá? No eixo Y, inicial no eixo Y, vai ser necessariamente igual ao momento linear final no eixo Y, tá? Do meu sistema, disco 1 e disco 2. Aí como eu determino, João, o meu PY, né? Momento linear inicial no eixo Y. Muito simples. Você vai somar, esse aqui é o momento linear inicial no eixo Y, do meu sistema formado pelo disco 1 e disco 2, antes da colisão. Por isso, momento linear inicial no eixo vertical aqui, tá? Bom, por isso, né, eu tenho que somar meu momento linear inicial do disco 1 no eixo Y mais momento linear inicial do disco 2 no eixo Y, no eixo vertical. Ou seja, se eu decompor esse P1Y e PI2Y, né? Se eu decompor eles, eu tenho que momento linear é sempre massa vezes velocidade. Massa eu vou colocar como M, que as duas massas são iguais aí, vezes velocidade do disco 1 no eixo vertical, no eixo Y.
Eu tenho alguma componente da velocidade aqui no eixo vertical? Fala para mim. Tem algum movimento aqui no eixo vertical? Diz. Não, não tem nenhum movimento aqui, né? Velocidade. Mas eu vou colocar aqui velocidade inicial do disco 1 no eixo Y, tá? Mais massa, que é a mesma, 5 vezes velocidade inicial do disco 2 no eixo Y, tá? Agora substituindo os valores. Como eu disse, massa aqui nesse caso, como é a mesma do disco 1 e disco 2, eu posso colocar em evidência, tá? E eu terei massa igual a 5, né? Vezes velocidade no eixo horizontal aqui, no eixo vertical aqui, né, nesse caso, vai ser necessariamente igual a 0, tá? Mas como eu disse para vocês, essa velocidade aqui não existe, é 0. No eixo vertical, ela é 0. Também, a minha velocidade inicial no eixo Y do meu disco 2 é igual a 0, porque primeiro que ele nem tem velocidade, tá? E aí no eixo vertical ainda não vai ter nenhuma velocidade, tá? Porque ele está em repouso, meu disco 2. Antes da colisão, isso aqui tudo antes da colisão. Mas nesse caso aqui, eu sei, olha só que interessante, que a velocidade inicial no eixo Y, tudo igual a 0, tá? Tudo igual a 0. 0 mais 0, você já bota aqui de uma vez, cara. Isso vai dar P1Y igual a 5, tá? 5 vezes 0, desculpa, é igual a 0. Isso vai dar igual a 0. Não tem nenhuma componente vertical do momento linear inicial do meu sistema. Ok? Vamos agora para determinar o momento linear final no eixo Y do meu sistema, disco 1 e disco 2. Isso vai ser igual ao momento linear final do disco 2 no eixo Y mais momento linear final do disco 2 aqui, o disco 1 no eixo Y. Momento linear final do eixo Y vai ser igual massa vezes velocidade final do disco 1 no eixo Y mais massa vezes aqui a velocidade final do disco 2 no eixo Y. Perceba uma coisa aqui, tá? Que pode fazer você errar a questão, tá? Você tem que sempre ficar muito ligado no sentido das velocidades. Aqui, a velocidade final do meu disco 2 no eixo Y, no eixo vertical, perceba que ele tem uma direção contrária à velocidade final do disco 1, né, no eixo vertical. Então, necessariamente, essa velocidade aqui vai ser negativa, tá? Vai ser negativa. Então, por isso que eu coloco aqui menos V2Y, né? Velocidade final do disco 2 no eixo Y, tá? Por isso que eu coloquei menos aqui. Sempre fique ligado nos sentidos das velocidades, no sentido do impulso, esse tipo de coisa, tá? Momento linear final no eixo Y vai ser igual aqui, eu posso colocar a massa em evidência, né? Porque a massa ela é igual nos dois casos, no disco 2. Ótimo, 5 vezes velocidade
Agora vai ficar a velocidade final do disco 1 no eixo Y, menos, né, velocidade final do disco 2 no eixo Y, no eixo vertical. Ótimo. Agora eu posso substituir aqui em cima. P1Y vai ser igual a zero. Isso necessariamente é igual a velocidade final do disco 1 no eixo Y, menos velocidade final do disco 2 no eixo Y, tá? Ótimo, cheguei a essa equação do eixo vertical e essa equação aqui no eixo horizontal. Agora que eu tenho essas duas equações, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com elas. Agora eu vou trabalhar com elas. Tá bem? Eu vou substituir elas aqui em cima. 2 é igual a V1F, velocidade inicial do disco 1 no eixo horizontal, mais velocidade inicial final. Final do disco 1 no eixo horizontal, mais velocidade final do disco 2 na horizontal. E aqui embaixo eu tenho que 0 vai ser igual a velocidade final do disco 1 no eixo Y, menos velocidade final do disco 2 no eixo Y, tá? E agora, João, o que eu vou fazer? Cara, você pode fazer o seguinte, você pode jogar o menos VF2Y para outro lado, tá? Negativo vai ficar positivo aqui, né? Nesse caso aqui eu tô fazendo uma separada aqui, tá? Porque depois aí eu vou substituir V1F. Eu vou substituir, na verdade, essa equação aqui decomposta no outro lado. Olha só que interessante. Se eu decompor esse V1FY e VF2Y, eu vou ter o seguinte. 0 vai ser igual VF, velocidade final do disco 1 no eixo Y, vai ser igual. Eu tenho aqui, ó, velocidade final do disco 1 no eixo Y aqui. Vai ser igual a V1, né? V1 vezes tá separado, né? V1Y tá separado do ângulo, então seno de 30 graus, ok? Isso mais, ó, por isso que fica grande, por isso que eu não coloquei lá para vocês. VF2Y, velocidade final do disco 2 no eixo no eixo isso é menos aqui, desculpa, no eixo vertical aqui, tá? Vai ser igual V2 vezes seno de 60, tá? Tá separado. Se eu arrastar esse V2Y para lá, vai fechar aqui um triângulo retângulo, e jogo esse V2x para cá, vai fechar aqui um triângulo retângulo, e eu posso determinar V2Y por V2 vezes seno, porque está separado do ângulo de 60. V2 vezes seno de 60. Ok? Ótimo. E agora, presta atenção. Se eu mandar menos V2Y vezes 60 graus, né? Para o outro lado vai ficar positivo. V2Y, V2, desculpa. Velocidade 2, né? Do disco 2. Vezes seno de 60. Isso será igual a velocidade V1 vezes seno de 30. Olha só, se eu passar o 30 para o outro lado, está multiplicando por V1. Se eu passo para o outro lado, fica dividindo, né? Isso aqui é 60. Se eu passo para o outro lado, fica dividindo. Então, eu vou ter que... Já vou passar de uma vez aqui. Seno de 30. E tira isso aqui, tá? Passei para o outro lado dividindo. V1 será igual a tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui. Isso aqui vai ser o meu primeiro asterisco. Isso aqui vai ser o meu 2º asterisco aqui em cima, tá?
Ótimo, vamos desenvolver a segunda equação lá de cima, tá? Olha os asteriscos aqui. 2 vai ser igual. Como eu posso descrever a velocidade final do disco 1 no eixo Y, no eixo X, né? Aqui. Vai ser essa daqui, ó, V1x. Como eu descrevo ela, João? Muito simples, cara. Velocidade V1 vezes, tá colado no ângulo, né? V1x está colado no ângulo. V1 vezes V1 vezes cosseno, tá colado de 30. Então, vou colocar aqui. V1 vezes cosseno de 30. Isso tudo mais velocidade final do disco 2 no eixo horizontal. Eu tenho aqui velocidade final do disco 2 no eixo horizontal. Como eu posso determinar ela? Se eu jogar ela para cá e jogar esse V2Y para cá, eu vou ter um triângulo retângulo e eu posso descobrir V2x, como está colado no ângulo de 60, V2 vezes cosseno de 60. Ok? Agora como é que eu faço, João? Agora isolo o V1. Você isolou o V1 aqui, isola o V1 aqui também, cara. Joga esse V2 aqui que está positivo, V2 vezes cosseno de 60, para o outro lado vai ficar o quê? Negativo. Deixa eu conspirar aqui. Cola aqui, só que não está positivo, tá? Tá negativo. E tudo isso aqui, se eu passar... Opa, já tirei aqui, tá? Passei para o outro lado. Esse que está positivo, passei para o outro lado negativo. Se eu passar esse cosseno de 30 aqui que está multiplicando para o outro lado dividindo, o que eu vou ter? Agora ele não está mais dividindo, agora ele está mais multiplicando, agora ele está dividindo. Então, meu V1 isolado vai ser igual a 2 menos V2 vezes cosseno de 60, isso tudo dividido por cosseno de 30 graus. Olha só que interessante, eu posso agora igualar V1 de cima aqui com V1 de baixo. Vou escrever aqui do lado. Eu sei que V1 é igual a V1, né, cara? V1 é igual a V1. Então agora eu só preciso fazer V2 vezes seno de 60 dividido por seno de 30, né? Isso vai ser igual necessariamente, né? Porque V1 é igual a V1, a 2 menos V2 vezes cosseno de 60. Isso tudo dividido por cosseno de 30 graus. Ok? Muito simples. Agora é resolver. Cara. Você tem... Ai, que estranho, não quer. Parece que eu dei um Enter aqui. Não dei Enter. Agora foi, peraí. Tá bem grande isso aqui, cara. Ótimo. Agora é resolver, mano. A única variável que você tem aqui é o V2, tá? A única variável que você tem aqui é o V2. E... cosseno de 60, seno de 60, seno de 30, cosseno de 30, você tem, tá na sua calculadora. Você aqui vai isolar o V2, aqui é matemática, mano. Isola o V2, calcula ele. Você vai chegar ao resultado de que V2, né, velocidade 2 vai ser igual a 1 metro por segundo, tá? Milímetro não, metro por segundo. Resolve essa coisa toda aí. Eu não vou resolver para não ficar gigante esse vídeo. Já tá gigante já. Agora que eu tenho V2, eu posso escolher, olha que legal. Escolha qual a equação que você quer para descobrir V1. Escolhe a primeira, né? Facinho. Você substitui lá V2, que é 1, né?
Deixa eu arrumar esse trem aqui. Lá em cima, aqui, sumiu tudo. Olha que beleza, olha que legal. Ó, aqui em cima, o que você tem? Você tem que V1 é igual a V2 vezes seno de 60 dividido por seno de 30. V2 é igual a quanto? 1. 1 vezes seno de 60 dividido por seno de 30 é igual a seno de 60 dividido por seno de 30, certo? Então já vou colocar aqui direto. V1 é igual a seno de 60 dividido por seno de 30. V1 aqui vai ser igual a... deu aqui 1,73, tá? Deixa eu ver. – 1,73, enfim. Metros por segundo. Porque tudo isso aqui é velocidade, galera. Pronto, achei V1, V2. A galera me pediu para fazer a questão 15. Olha, galera, eu não vou fazer a questão 15. Primeiro porque o Marcos já fez a questão 15. Segundo, porque a raciocínio da questão 15 é o mesmo da questão 14. Então, se vocês querem resolver a questão 15, tentem fazer. Se vocês tiverem dúvida, me mostra. Ô, João, eu tô com dúvida nisso, eu não sei resolver isso. Porque não adianta você falar, é uma questão dificilona, eu não sei fazer, eu vou pedir pro João fazer. Não adianta, cara, você não vai aprender nada. Tu vai levar bomba em física, é isso que vai acontecer. Eu resolvendo aqui, você não vai aprender muita coisa. Você tem que se esforçar, mano. Você tem que ver as aulas, tem que ver as aulas, tem que acompanhar as aulas de física. Não adianta... eu vou chegar na monitoria e o João vai explicar tudo de mão beijada. Eu não vou fazer isso, tá? Porque eu não sou professor de física. Eu erro várias vezes, tá? Então, é muito importante, cara, que vocês façam as aulas. É muito importante que vocês assistam às aulas. É muito importante que vocês vejam as aulas. Se vocês não entenderam, vem de novo. E aí, tirem suas dúvidas na monitoria. Entendeu? É para isso que serve a monitoria, beleza? E tentem resolver, tá? Tentem resolver a questão por si mesmos. Por si mesmo. Porque aí sim você vai entender o conteúdo, beleza? Porque só pedir para, João, faz aí. Vocês não vão entender nada. Vocês vão só se enganar, beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês se esforcem bastante. E se vocês tiverem dúvida na 15, vai lá e pergunta para mim. João, tô com dúvida nisso aqui, ó. Não sei resolver isso aqui. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu te falo. Ó, você resolve assim, 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 tá? E também veja o vídeo do Marcos. Também veja a minha resolução que eu mandei para vocês. E esse vídeo é o mesmo raciocínio da 15, beleza? Valeu, galera. Dúvidas aí, me perguntem, beleza?